Buenos días. Olá. Hoy vengo a compartir contigo algunos juegos y actividades que tú puedes realizar en el área de las matemáticas para trabajar de una manera socioconstructivista. Es un placer estar aquí. Vamos a ver cuáles son las madrugadoras que me están acompañando de hoy por la mañana. Hola, Flor. ¿Cómo está? Buenos días. Hoy vamos a hablar un poco entonces sobre las matemáticas. Ayer varias personas comentaron, preguntaron, me escribieron por interno preguntando sobre las matemáticas. Y entonces digo, bueno, vamos a hablar sobre las matemáticas. Antes de empezar, quiero que ustedes me saluden. Nivia, ¿cómo están las madrugadoras, así como yo? ¡Qué maravilla! Yo estoy desde muy temprano aquí también funcionando. Hola, Erika. Buenos días, Isabel Uribe, mi amiga, ¿cómo estás? Queridas, entonces hoy vamos a hablar un momentico sobre las matemáticas, oh Mayra. Ay, ustedes son maravillosas, qué alegría, qué maravilla que me están acompañando aquí, muchas gracias, tan juiciosas. Vamos a hablar hoy entonces sobre las matemáticas. Para las personas que no me conocen, yo soy Janice Pereira, soy maestra, casi se me olvida mi propio nombre. Yo creo que es muy temprano. Mi nombre es Janice Pereira, yo soy maestra hace 34 años, soy especialista en didácticas socioconstructivistas para la alfabetización, la matematización y la pós-alfabetización. Soy maestra hace 34 años, feliz de mi vida trabajando con los niños. Y la misión de Faro de la Didáctica es apoyar la transformación y la innovación de las prácticas pedagógicas apoyadas en las nuevas teorias socioconstructivistas, las teorías pedagógicas que son novedosas. Esa es nuestra misión aquí en esa página, pero la misión más profunda que tenemos es niños felices en la escuela, niños felices aprendiendo y maestras felices enseñando. Entonces, vamos hoy ver unos juegos muy sencillos, pero muy poderosos. Lo primero que tengo que decir aquí es que las matemáticas, ellas necesitan ser trabajadas con material concreto. El pensamiento matemático es un pensamiento abstrato. El número solo existe en la mente. Cuando yo determino qué es que voy a contar, es que surge un número. Entonces, aquí en la cabeza están los números. Toda la matemática es una ciencia abstracta, pero que fue construida desde la realidad, desde lo concreto. Entonces, no podemos pretender que los niños aprendan matemática solo con hojitas compañeras. Ese es un gran error. Solo hojitas, conjuntos, pintar, dibujar, no. Existe la necesidad de manipulación, de conteo con material concreto. Yo veo muchas veces trabajando matemática solo con las cuentas, no solo con los algoritmos en el tablero. Entonces, cuando son niños chiquitos, 1 más 1, 2 más 2. Pero eso no es enseñar matemáticas. Yo quiero decir para ustedes. Si ustedes quieren hacer un buen trabajo en el área de las matemáticas, tienen que tener material concreto. Cualquier material. Mira, aquí está todo dañado que el perrito de mi hija mordió. Tapas.
Aqui são semillas de garbanzo que quedaram viejas, quedaram com bichitos. E eu puse um veneno, não? Puse isso a remojar em um veneno e já quedaram tratadas. Então, aqui quedaram as semillitas de garbanzo. Aqui tenho frijolitos, que eu hice lo mismo. Eram frijolitos que haviam criado bichito. Então, puse um veneno de zancudos, isso, qualquer. Puse de ressecar no sol e já quedam tratadas as semillas, elas não se danham mais. Incluso, se vocês pudieram ver esses garbanzos, eles têm huequitos. Vê se logro mostrar aqui, um bem cerquita. Mira, porque eles estavam llenos de bichitos, então eu os tratei para que se pueda utilizar como material de conteo. Olá, José Luiz, Victoria, Gabriela, que alegria. Buenos dias, aqui listas para estudar, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, de que las matemáticas deben ser trabajadas siempre con material concreto, hasta quinto de primaria por lo menos. Não é só em grado primeiro, companheiras, esse é um grande erro. Ai, não, então, são primeirito pré-escolar, ok, os niños trabalham com tapitas. E depois olvidou. Não, por isso os niños aprendem tão pouca matemática. Eu quero dizer-lhes que há estudos. Bom, primeiro vamos para as evidências das avaliações de estado. Em geral, as notas de matemática são inferiores às notas de outras áreas. E isso está em nossas manos, porque é na básica primária em donde se construye as bases do pensamento matemático. Por isso é fundamental. Olá, Nadive, Maria del Pilar, como está? É fundamental trabalhar com material concreto. Aqui, deja decir, são 8, aqui em Colômbia, 8:58 da manhã. Que horas são aí em donde ustedes estão? Será mais temprano ou mais tarde? Bueno, entonces, toda a primária requer material concreto. Eu les vou ensinar aqui alguns juegos muito sencillos, ok? Unos juegos e umas guias les vou mostrar, pero toda a metodologia para primária, companheiras, esse livro aqui, toda maestra deveria estudar, maestra de primária, de pré-escolar até terminar a primária. Aqui estão as bases da construção do pensamento matemático. Esse livro traz todas as 5 estruturas com sugerências de juegos, explicando cada uma das estruturas, os conceitos que estão involucrados nessas estruturas e dando uma proposta de trabalho, como trabalhar as matemáticas em primária, ok? Então, todo o que vou falar aqui está apoiado nesse livro, Mágicas Matemáticas. Vamos começar os juegos, então, ok? Vou trabalhar aqui com os garbancitos, porque queda blanquito na mesa negra, deixa ver. Sim, queda mais visível, queda melhor. O primeiro jogo que vamos, os dados são muito importantes. Constance Camille já hizo toda uma teoria sobre as matemáticas, sobre as aritméticas, a partir de los juegos, jugando la aritmética. E então, aqui nesse livro também citamos Constance Camille. Ella habla muito de los dados. Los dados são uma ferramenta super poderosa para trabalhar as matemáticas em pré-escolar e primária. Aqui eu vou trabalhar com um dado normal, mas se pode construir os dados também com rollo de papel higiênico, para que cada grupo tenha, para que tenhamos muitos dados, aunque esses dados são baratos. Lo único que não me gusta é que são muito pequenitos, me gusta mais grandecitos para os niños, então por isso me gusta construir mis dados, para que seja grande, não? Deixa eu ver aqui se tenho dado construído aqui. Não, é que Lance é
mi nieto perruno. Lancer es jovencito, es un bebé. Entonces Lancer hizo un estrago aqui en la oficina, que te cuento. Dañó unos dados, estragou unas coisas, é terrível esse bebê. Pero nosotros lo amamos, lo adoramos. Ele vai crescer e vai acalmar-se. Ok? Entonces eu prefiro dados mais grandecitos. Pero você pode trabalhar com os dados tradicionais também, sem nenhum problema. Entonces, bueno, vamos a jugar, ok? Vamos a jugar um juego sencillíssimo. Sencillo, fácil, pero poderoso. Poderoso, de verdade. Por quê? Porque aqui trabalha correspondência bionívoca, relação término a término e correspondência bionívoca, conteo, referências de uno a uno, uno para uno, porque aqui temos bolitas, aqui temos elementos, ok? E lúdica e diversão. Trabalho, inclusão, era essa palavra que me estava faltando. Inclusão hierárquica também, que é que um número está dentro de outro número. Todo isso se trabalha com esse jueguito que é sencillo. O jueguito, eu vou ponerlo aqui, consiga 20. Consiga 20. Poderia ser consiga 10, consiga 30, consiga 50. Lo que ustedes, el número que ustedes determinem, dependiendo del tamanho de los niños. Não são pequenitos, são grandes, la edad. Então, vamos a empezar jugando com um dadito e mi juego se chama Consiga 20. Então, é só isso. Mira que cada um grupito, sempre trabalhando em grupo. Então, os niños estão 3 ou 4 niños reunidos. Tiramos o dado. Me salió 6. Então, mira. Eu tinha um niño que não sabia contar. Eles são chiquitos, não sabem contar. O que hacía ele? Ele dizia, para essa bolita, 1. Para essa bolita, outro. Para essa bolita, outro. Para essa bolita, outro. Para essa, outro. E para essa, outro. Então, ganhei 6. Passo mi turno. Passo o dado, o companheiro juega. E assim sucessivamente, até conseguir 20. Até conseguir o número que nós determinamos. Então, vou jogar aqui. 1. Bueno. 4. 1, 2, 3 e 4. Ai, eu não estou mostrando. Mira, saiu 4. E aí, o que passa aqui? Os niños têm que volver a contar para ver quanto lhes falta para 20. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho 11. Então, a vezes eu dizia, parem o juego. Cada um conta quantos tem, quantos falta. Então, bueno, 11, 12, 13. Os niños vão fazer a conta para dizer que falta 9. Ok? Vamos outra vez. Tenho 11. ¡Wow! Me salió 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tenho 17. ¡Qué maravilha! E agora, se se passa, não importa. Tem que conseguir por lo menos 20, ok? Se passa um pouquinho, não há esse problema. 2. Vamos ver quantos tenho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19. Só me falta 1. Se eu tiro o dado e me passa de 20, não importa, já ganhei, ok? Porque aqui não é que tem que ser exatamente, tem que conseguir por lo menos 20. 3, logrei conseguir. Porque se nós decimos que tem que sacar exato, empieza a quedar aburridor. Em alguns momentos podemos dizer, mas nesse jogo aqui, melhor é não fazer isso. Outra coisa que se pode fazer é, quando os niños são mais grandecitos,
Es poner una meta más grande, por ejemplo, consiga 50 y jugar con 2 dados, que también va más rápido. Entonces, si yo tiro 2 dados aquí, miren, me salió ¿cuántos? 8, ya de una vez. ¿Qué sucede aquí cuando juego con 2 dados? ¿Quién me dice? ¿Qué otra provocación? Erika, tienes que subir el volumen. Tienes que subir el volumen porque la mayoría sí está escuchando. Miren aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la provocación que yo estoy haciendo cuando yo tengo que jugar muy bien, Najib? Van sumando também. E vão, quando nós outros ponemos 2 dados, essas sumas se vão internalizando. Olá, Sandrita! Las sumas se vão internalizando. Os niños vão internalizando essas sumas. Esse é um dos objetivos do trabalho com esse jogo. E é isso o que nos ensina Constance Camille, que é aluna de Piaget. Ela nos ensina isso, que trabalhando com dados muito frequentemente, os niños vão começando a internalizar essas sumas. Então, quando miram 2, 3, 5, já não necessitam 1, 2, 3, 4, 5. Al princípio, sim, mas depois vão internalizando essas sumas. Então, você pode jogar com 1 dado, com 2 dados, e o objetivo é conseguir. Se me olvidou dizer uma coisa. Teníamos 20 antes. Espérate que vou pôr aqui outra vez porque se me olvidou. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Outra coisa, quando já conseguiram os 20, outra coisa que se pode fazer é restar. Terminou o jogo, bueno, agora vamos a restar. E então empieza. Quantos saquei? 2. Resto 2 de aqui. Quantos me queda? Lo chévere é fazer o jogo várias vezes, solo com material concreto, e depois começar a fazer registros. Quando os niños já estão apropiados do jogo, já estão acostumados, já jogaram 1, 2 ou 3 vezes, se pode entregar uma hoja e ir anotando. Bueno, tenho a sua maneira, não é anotando contas formais. Podem ir dibujando, podem ir utilizando números, a sua maneira vão registrando, ok? Porque isso leva o jogo concreto para o campo de la representação. As matemáticas que são uma representação. Então, quando eu pido que os niños vayam anotando, eu já estou trabalhando o aspecto de representar, escrever. Então, pode dizer, bueno, tinha 20, perdi 2, quantos me quedou? E o primeiro que logre deshacer-se de todas sus semillitas seria o ganador da ronda, ok? Então, esse jogo empieza com suma e depois regressa com resta hasta devolver todas as semillas outra vez para o potecito. E também creio que se pode que quando se passa de 20, vaya quitando, contando hasta deixar os 20. Sim, claro que sim, se pode fazer isso também, Najib, claro que sim. Então, mira, semillas e um dado e uma hoja de papel. É isso que necessita para fazer este jogo. E depois que se faz o jogo, vamos a trabalhar com guias didáticas. Esse livro, Las 5 estruturas, aqui estamos trabalhando na estrutura numérica e a estrutura aditiva também, quando se trabalha com 2 dados, não? A estrutura aditiva inclui adição e subtração, que são as 2 operações que são inversas uma da outra, ok? Quando eu hablo de estrutura aditiva, estou falando de los dos. Quando eu hablo de estrutura multiplicativa, estou falando de divisão e multiplicação também.
Esse juego trabalha a estrutura numérica e a estrutura aditiva, resta e suma. Esse livro, As 5 Estruturas, vai atrair muitas atividades para cada uma das estruturas. Em geral, só não trabalhamos a numérica. Por exemplo, mira que chévere esta. Depois de trabalhar com dados, aí sim cabe a hojita. Pero primeiro temos que ter um juego de base, um juego concreto, donde os estudiantes puedan apoiar seu pensamento para poder resolver as atividades. Antes não. Solo poner números en el tablero o en una hoja no es desarrollar pensamiento matemático. El pensamiento matemático pasa por la manipulación de material concreto. Isso é fundamental, colegas. Então, mira essa atividade que chévere. Las parejitas de dados e os niños têm que unir quais são as que se correspondem em quantidade. Porque aqui trabalhamos correspondência, que é um conceito muito forte dentro da estrutura numérica. E das relações também, porque correspondência é uma relação. É uma relação lógica. Então, nesse juego, estamos trabalhando a estrutura lógica e estamos trabalhando também a estrutura numérica com conceitos de relação e correspondência. Então, mira bem. Aqui é uma das guias que se pode fazer. Aqui vou mostrar outra diferente. Essa já relaciona com números. Os dados, os números. Eu quero mostrar uma outra para vocês aqui, por exemplo. Miren esta. Estas para ser agrupações. Agrupações de 2, agrupações de 7, agrupações de 8. Tudo isso está involucrado em la estrutura numérica. Nós podemos fazer variações com estes juegos. Pedir que os niños vayam organizando de 2 em 2. Pedir que os niños vayam organizando de 5 em 5. Pedir que vayam organizando de 13, não só os 5, não só os 10, há que trabalhar os números quebrados também, por dizer assim, quebrados, não? Quero dizer 3, 4, números que não são 5 ou 10, porque em geral só trabalhamos 5 ou 10. Não, temos que trabalhar com agrupamentos de diversas bases para ajudar os niños em la construção do número. Aqui há outro juego que me parece muito interessante, também utilizando a estrutura numérica, pero aqui inclui 3 estruturas. Estrutura espacial, estrutura lógica e estrutura numérica, e pode incluso incluir a estrutura aditiva, se eu trabalho com 2 dados. Perdão. Então, mira como funciona. Simples. Saquei os dados aqui. Me salió 9 y entonces yo puedo tapar 9 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Mira. Aquí los niños van a desarrollar un montón de conceptos matemáticos. Correspondencia biunívoca. Es una semilla para una bolita y para un cuadrito. Parece tan sencillo, ¿cierto? Ah, no, pero eso ahí no es nada. Es todo. La correspondencia biunívoca es todo al principio del proceso y para la construcción de la conservación de la cantidad. Tuve un niño una vez que jugava e começou a chorar. Eu nunca vou ganhar porque eles estão roubando. Mira como ele hacía. Ele hacía assim. Ele não hacía correspondência biunívoca. Estão vendo aí? Ele ponia, ele creia que tinha que llenar a hilera, pero ponia todo cerquita. Não ponia um
para cada uno. ¿Qué se hace ahí? Se propone más juego, más juego. Ele vai observando os companheiros. Daí, o dia que chorou, não, eu fui ao grupo. O que passou aqui? Ai, professora, eles estão roubando. Por quê? Ah, porque eles vão ponendo tudo assim. Eu pongo bem cerquita, como tem que ser. E eu lhe dizia, não, pero mira tus companheiros. Fulano, em geral, melhor que um companheiro, não que um par haga la ruptura. Por que está jogando assim? Cuéntanos. Não, profe, eu juego assim porque... Se salió 4, profe, é uno para essa bolinha e para um quadrito, outro para essa bolita, para outro quadrito, outro para bolita e para quadrito. E aí o estudante já, e começou a desenvolver a correspondência bionívoca allí, no jogo. Então, não se trata de corrigir a los niños, déjenlos vivir su processo. En ese caso, el niño lloró. Entonces, bueno, yo fui allá a hacer la mediación. Y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo es? Pero no es necesario corrección. Eso es de verdad un error que nosotros... ¡Ay, no es así! Haga diferente. No, dejen los niños vivir su proceso. Ese juego se puede jugar con semillitas. Y para empezar... A mim me gustam as tapas. Por quê? Porque a tapa, ela tapa mais o espaço, mira. Então, evita esse tipo de conflito com os niños. Mira, a tapita é do tamanho do quadrito, praticamente. E vai llenando toda a hilera. Então, esse jueguito aqui, me gusta mais fazer com as tapas. É um juego sencillo, mira, uma hoja. E há guias para este juego. Vamos ver se eu lo encuentro aqui, porque eu não separei as guias antes. Aqui está lá, aditiva, numérica, multiplicativa. Aqui ela, encontrei. Mira que chévere. É a mesma guia, tem 50 quadritos e aqui salen uns dados. E os niños têm que, então, ocupar a tabla, dibujando bolitas ou haciendo X, de acordo a los daditos, de acordo com os daditos que estão allí. Mira, que é uma guia que reproduz exatamente este juego, que é para hacer la relación. Então, queridas, trabalhar as matemáticas é muy divertido si nosotras abandonamos los miedos de las matemáticas. Ay, ¿cómo voy a enseñar si yo no sé cómo es? Juégate a aprender con los niños. Yo aprendí matemáticas jugando con los niños. Aquí es 10 por 5, mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 10. El juego se llama 50 fichas, 50 cuadros, como ustedes quieran determinar, ¿ok? Mas puede ser menos, puede ser más, depende del grado, ¿no? Que estás trabajando. Es una hojita de 5 por 10 aquí. Tenemos solo 3 livros del área de matemáticas, ¿ok? Pero son libros bien completos. Ese es el del maestro, ese es el libro Las 5 estructuras, que ya les hablé. Ese libro te va a servir para pensar tu práctica desde preescolar hasta 5º, 6º de primária. Eu tive professoras de secundária que já fizeram mini curso de matemáticas comigo e levaram o material para hacer adaptações para a secundária, porque aqui estão as bases do pensamento. Essas profs de secundária que fizeram o curso comigo e que levaram o material, depois me relataram, elas diziam que justamente os niños de secundária não tinham as bases e elas tinham que volver a construir as bases del pensamento matemático com esses niños de secundária. Professoras de matemática de secundária e professoras de pré-escolar,
Professoras de primária, esse livro é um livro super flexível. Traz muito conteúdo de verdade. Eu tenho muito amor por esse livro e foi um livro que trabalhei muitíssimo para elaborá-lo. Fui fazendo toda uma rebusque de todas as estruturas, todos os meus jogos, todos os conceitos. Está muito completo, muito flexível e te vai servir de pré-escolar, não importa o grado que te den. Aqui tens as bases para trabalhar as matemáticas em primária. E o outro livro que não mostrei, que é mais para pré-escolar, para pré-escolar e grado 1. Não é tanto para os niños mais grandes. É um livro Las Relaciones e o Número. Porque o número resulta de las relações lógicas que estabelecemos. Então, nesse livro, vamos a trabalhar a estrutura espacial, pero a estrutura lógica. Vamos a ter aqui barajas lógicas, com atributos e valores. Porque os números são um atributo de um conjunto. Qual é o atributo do número? Quantidade. O número determina a quantidade de um conjunto, pero de igual maneira é um atributo. E quais são os valores do número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Porque as relações lógicas se constituem em atributos e valores. Se eu digo atributo, color, quais são os valores? Rojo, verde, amarillo. Ou seja, as variações. Os valores aqui seriam as variações desse atributo. Se eu digo atributo grosor, pode ser delgado, pode ser espesso, certo? São os valores do atributo grosor. O número é um atributo. E os valores desse atributo do número é 1, 2, 3, infinito. E se eu hablo de 1.1, 1.2, pues mais infinito todavia. Então, esse livro, vai trabalhar as relações lógicas de atributos e valores que vão dar sustentação para o aprendizagem do número. Então, é muito recomendado para jardim, transição, os niños de 4, 5, 6 anos. Para os niños mais pequenos, a construção do número. É maravilhoso esse livro. Bueno, les cuento que as profes de secundária levaram esse livro. Levaram por quê? Porque eles queriam justamente trabalhar com essas ideias que estão aqui para construir essas bases numéricas que muitos estudantes de ellas não tinham. E então levaram inclusive esse livro para jogar com os adolescentes. Bueno, queridas, hoy es el último día de rebajas. Mañana ya el cupón caducó. Entonces, les recomiendo mucho los libros de matemáticas. Como yo les dije, son libros bastante flexibles que traen mucho contenido que les va a servir. Estos libros, Olga. Bueno, ahora voy a hablar entonces. Aquí en ese video hay un link. Esse link é o link de nossa tienda virtual. Como funciona? Você ingressa al link, eliges o livro que tu queres dentro dessa tienda virtual e vas a ingressar. Quando tu das em comprar, te vas a salir um pedacito que diz: tenho um cupom. E aí tu vas a escrever o cupom que está aqui na descrição desse vídeo. Regresso 23. É todo com letra maiúscula, 23 em números, pero todo pegado. Regresso 23. O valor se vai rebajar em 20%. Se vas a comprar a canasta completa, se queres comprar os 3, ganas 25%. Ganas um quarto do valor. Aqui vas a ganhar de desconto se compras os 3, ok? Ingressas tus dados, você pode pagar com tarjeta de crédito, algumas tarjetas de débito.
Em Colômbia se paga com EFECT e PSE, em Argentina se paga com pago, ai eu não me acuerdo, cupom de pago, se pode pagar em efetivo também, generar um ordem de pago e pagar em uma oficina, se não tem tarjeta. Bueno, não todos os países, só os 5 países dão essa opção de pagar em dinheiro, não em efetivo. Las demás, a maioria é tarjeta de crédito. Inmediatamente realizas o pago com tarjeta, recibes o livro em tu correo electrónico, em formato PDF. Los descargas, lo imprimes. Muitas maestras lo tienen solo digital, solo vão sacando as hojas que vão a trabalhar com os niños. É maravilhoso e chega a qualquer país de América Latina, ok? Solo não podemos vender porque não temos instalação da plataforma já em Venezuela e Nicarágua. São os 2 países que Hotmart, não, que é a plataforma que hospeda estes livros, Hotmart não está em Venezuela e Nicarágua, mas os demais países todos estamos. Então, hoje é o último dia de descontos. Imagina, 25% se queres comprar a canasta de matemáticas completa e 20% se queres comprar um livro ou 2 livros, 20%. Não só matemáticas, toda a tienda, todos os livros, quando vocês clicam nesse link, todos os livros que te salem aí, aplicam o cupom Regresso 23, pero solo hoje. Hoje acaba. Se vocês não aproveitam hoje, vão perder essa oportunidade, ok? Então, mando um abraço gigante, madrugadoras. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje por la manhã. E les pido, por favor, que deem like, me guste nesse vídeo, que compartam esse vídeo com essa informação tão importante sobre os juegos matemáticos em las redes. Eu venho aqui, eu comparto com vocês com muito amor, mas eu necessito que vocês me ajudem a essa informação a chegar mais lejos. Não pode chegar, quedar só aqui com as 40 pessoas que estão aqui comigo. Necessitamos fazer como se diz, uma união de forças. Eu venho aqui, eu entrego o conteúdo, mas é muito importante que vocês me ajudem a compartilhar, porque nossa missão é a inovação das práticas pedagógicas de América Latina. Então, mando um abraço gigante e les pido, por favor, então, que deixem seu like, compartam e quedem muito atentas na página. Só hoje podem adquirir com desconto. Não vayam a perder essa oportunidade. Um beijo gigante. Tchau, 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 tchau. Foi um prazer estar aqui. Me encanta, me divierte, me hace muito feliz. Um abraço gigante e sejam muito felizes na próxima semana com seus niños. Tchau.